Recentemente eu soltei um vídeo aqui para vocês mostrando como é que foi a minha experiência, de usar um MacBook Air M4 durante 30 dias, que foram nas minhas férias, no final do ano passado, começo desse ano, levei lá para a viagem de Vegas, etc. Mas naquele vídeo eu comentei uma observação, que é o seguinte: legal, fiquei com o MacBook por bastante tempo, mas MacBook não roda jogo. Só que nessas férias eu joguei bastante coisa, inclusive zerei Expedition 33. Então qual foi o notebook gamer aí que eu fiquei em paralelo ao MacBook? E meus amigos, eu fiquei simplesmente com este cara aqui, o ROG Strix Scar 18 da versão 2024, tá? Dentro dele tem o i9 14900HX e também uma RTX 4090. Pois é, eu aproveitei que ia sair de férias, que esse notebook não seria mais utilizado aqui no estúdio, e levei lá para casa para tentar ter um gostinho de como é que é ter um notebook topo de linha. Porque pra quem não sabe, a gente testa notebook pra caramba aqui no canal, Esse cara foi testado em 2024, mas ele é o notebook oficial aqui do estúdio, principalmente das lives, É ele que aparece ali nas lives que eu fico utilizando, ele faz parte também do cenário bench, então ele fica preso aqui, eu não levo ele pra casa. Só que eu falei, vou estar de férias, a gente não vai estar fazendo live. Resolvi experienciar como é que é ter um notebook gamer dos sonhos aí durante esses 30 dias, e nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como é que foram essas experiências, O que eu mais gostei, o que é difícil de até escolher, porque eu gostei de tanta coisa, mas também tiveram algumas pequenas observações aí que eu vou te falar. Para um notebook que custa o valor que ele custava, eu fiquei um pouco decepcionado com algumas situações. Mas bora lá, vocês estão curtindo bastante esses vídeos de experiências, Um vídeo mais subjetivo. Um recado, esse vídeo não é um review, nós já fizemos o review desse cara, vai lá assistir, ele nem é um notebook novo, para falar a verdade, nem é mais vendido, para vocês terem uma noção. Aqui é um vídeo mais subjetivo com as minhas opiniões pessoais, fechou? Já vai deixando aí o seu gostei, e agora bora lá com as minhas experiências. Olha só, um flip de um notebook aí de 18 polegadas com uma 4090, meus amigos. Vamos lá que tem bastante coisa pra gente comentar. E bom, pessoal, vamos começar falando sobre tamanho, Vocês sabem que eu sou um adepto aí dos notebooks gamers de 14 polegadas, gosto bastante de notebooks mais compactos, menores, mas que ainda assim consigam ter uma performance legal para rodar jogos, Eu ainda prefiro esses caras, mas eu gostei da experiência de utilizar um notebook de 18 polegadas, que é o caso desse ROG Strix Scar. É um notebook gigantesco? Ele é bem grande, inclusive não tem muita portabilidade, tá? Já aviso, ele não é um notebook muito interessante para você usar no colo, no seu sofá, por exemplo, nem para ficar levando aí para trabalhar na mesa da sala. Na mesa até que vai, mas assim, não é muito portátil, o foco dele não é muito esse. Mas essa tela de 18 polegadas fica excelente no setup, tanto que eu abandonei, Eu aposentei o meu monitor, eu tinha um monitor OLED muito bom e tal, mas eu tive que aposentar o monitor não só porque eu queria usar a tela do Scar, mas também porque meio que não ia caber o Scar mais o monitor, porque ele é meio grande, maior do que o notebook convencional. E outra, eu prefiro ficar sem monitor mesmo, que aí eu acabo testando o notebook de fato, experienciando aqui o teclado, o touchpad dele. Pra quem não quer utilizar um monitor externo, cara, uma tela de 18 polegadas substitui tranquilamente. Não é a mesma coisa, Mas eu consegui utilizar esse cara de boa. E como ela é uma tela maior também, ela não é só mais comprida na horizontal, ela também é mais alta, ela fica um pouco mais ergonômica, porque notebook de 14 polegadas, se você usar na mesa, ele fica muito baixinho, você acaba tendo que olhar para baixo. Uma tela um pouquinho maior deixa a posição um pouco mais ergonômica. Claro que eu utilizei também aqueles pezinhos, para deixar o notebook levemente levantado, para ajudar um pouco mais na ergonomia, mas no geral eu gostei bastante da experiência. Eu comecei a valorizar mais os de 18 polegadas. Mas o que facilitou eu gostar de um notebook de 18 polegadas foi essa tela, Porque eu nem sei se está no brilho máximo aqui, deixa eu só conferir. Cara, esta telinha, que nesse momento nem está no seu ápice de beleza, é simplesmente maravilhosa, porque o ROG Strix Scar 18, ele tem uma tela que eles chamam de ROG Nebula HDR, que nada mais é do que uma tela mini LED. Então ela é melhor do que o IPS, tem muito mais brilho, por exemplo, Ele tem diversas zonas aqui de backlight embaixo dessa tela. Não tem um contraste tão alto quanto o OLED, que aí tem o contraste infinito, mas o mini LED ele é quase um OLED, mas com uma vantagem muito interessante, que é brilho. Essa tela é muito brilhante. Nesse momento, aqui no vídeo, eu acho que ela nem tá tão brilhante assim, porque o notebook tá fora da tomada. Então ele desativa o HDR, por exemplo, Então ele fica mais normal, apesar de ainda ser muito bonito.
Mas ó, é uma tela mini LED Quad HD Plus de 240 Hz, aí claro, né, 100% DCI-P3, mas com HDR ligado, ele chega a 1100 nits de brilho e realmente é muito brilhante. Inclusive, o HDR desse monitor é muito decente, tá? Dessa tela, aliás. Eu, usando lá em casa, deixei o HDR ligado o tempo todo e, cara, o visual é realmente muito bonito de se ver. Eu diria até que mais bonito do que o monitor OLED que eu tinha antes, que não chegava a 1100 nits de brilho, né? Até porque mini LED é melhor nisso do que OLED. O único ponto dessa tela é o acabamento dela. Vocês estão vendo que é aquele antirreflexo fosco, né? Particularmente falando, se essa tela fosse glossy, para mim ia ser uma tela perfeita, porque você tem um contraste muito legal, você tem um brilho muito alto, né? Uma taxa de resposta bem baixa também, então não tem ghosting nessa telinha. Ela é maravilhosa e gigantesca no caso desse cara que tem 18 polegadas. E falando mais sobre a experiência de uso cotidiano, né? Eu sei que você não vai pegar esse notebook aqui pra trabalhar, etc, mas eu comentei sobre usar ele no sofá ali ou em cima da mesa, não é o interessante, né? Mas coisas legais desse Note. O som dele é muito bom. Tá? O som dele, inclusive, ele tem saídas de som aqui na parte de cima, é um som bem gostoso, com graves bem fortes também. Não é necessário utilizar caixinhas de som nesses caras, isso é um ponto bem legal. Agora, autonomia de bateria, esquece, inexistente, tá? Vai durar mais ou menos umas 1h30, 2 horas, fora da tomada. Primeiro que ele tem um conjunto de hardware muito forte, e isso naturalmente vai fazer você gastar mais energia. Segundo que a tela dele é muito maior, então você gasta mais energia também para manter essa tela ligada, mesmo que você controle o brilho. Então, esquece, esse cara não é para portabilidade. Esse cara é basicamente um desktop replacement mesmo. Você botar ele no seu setup, ligar na tomada e é isso. Ele tem seu nível aqui de portabilidade, mobilidade para você levar para outros lugares, mas sempre conectando de tomada em tomada. Mas depois que você ligar na tomada, aí a experiência gamer, de fato, você jogar nesse SCAR, aí é uma experiência simplesmente maravilhosa, né? Nós estamos aqui simplesmente numa 4090, meus amigos, com 16 GB de VRAM. E cara, é aquele tipo de experiência que eu até comentei em live, que eu não tinha com outros notebooks, que é o seguinte, você não precisa se preocupar se um jogo vai rodar ou como que ele vai rodar, né? Qual qualidade gráfica. Cara, essa pergunta não existe quando você tem um notebook desse nível. Você só vai abrir, a pergunta é, você vai gostar ou não do jogo? Porque de resto, ele vai rodar com tudo no máximo ainda, só não diria com muita tranquilidade, vocês vão entender que tem alguns pontos aí, mas assim, você não precisa ficar se preocupando em botar gráficos no médio, coisa do tipo, não. É sempre tudo no máximo, Ray Tracing máximo, ainda mais jogando na tela interna dele. Beleza, ainda é uma 4090 de notebook, tá? Não se compara com 4090 de PC, por exemplo. Ela é limitada a 175 watts. Não, ela não é capada. Isso é padrão de notebooks, mas é que em PCs uma 4090 passa ali dos seus 400, 500 watts, né? Então existe uma diferença muito grande até de power, né? De consumo. Isso com certeza faz uma 4090 de Note ficar atrás de PC. As estimativas apontam que essa 4090 tá no nível mais ou menos de uma 4070 Ti de PC, tá? Só para vocês compararem aí. E é isso. Em Quad HD Plus, que é a resolução nativa da tela dele, jogando no setup, né? Rodou com tudo no talo. Ó, eu rodei Expedition 33 e foi com tudo no máximo do máximo, né? Só que usando DLSS qualidade, tá? Vale a pena lembrar, o Quad HD no puro, aí já não tancou diretão não, mas DLSS qualidade tá até melhor do que o não utilizar nada, né? Então, aí passa de boa. E o Frame Generation foi opcional. Você usa se você quiser, cara, sem nenhuma queda de FPS e com um jogo lindíssimo. Inclusive, eu aproveitei para zerar o Expedition, né? A melhor coisa que eu fiz, porque eu zerei numa tela maravilhosa, apreciei a beleza do jogo, que inclusive recomendo demais vocês jogarem. Joguei Battlefield 6, também foi com tudo no exagerado, que é o máximo do máximo, né? Usando DLSS qualidade. Aqui eu não usei Frame Generation, porque é um jogo competitivo. Cara, é acima de 100 FPS basicamente o tempo todo ali, sem me preocupar com peso de gráficos e nem preocupar com peso de mapas. Arc Raiders, mesma coisa, por natureza ele já é um pouco mais leve, né? E aí aqui no SCAR foi com tudo no máximo, inclusive com Ray Tracing no máximo, rodou tranquilo. Então é aquele tipo de hardware que se você me perguntar, pô, qual qualidade gráfica você conseguiu rodar tal jogo? Eu vou te responder sim, porque simplesmente ele roda o que ele quiser, na qualidade que ele quiser também, na resolução da tela dele, que é o Quad HD Plus. Já já a gente fala sobre a experiência de plugar ele numa TV e tentar jogar em 4K.
Mas ó, uma outra vantagem de ter um notebook extremamente forte como o Scar foi a questão dos modos de performance, porque em notebooks mais de entrada, né, os notebooks até intermediários, a gente meio que é refém dos modos turbos, né? Eu sei que muita gente não curte utilizar por conta de barulho e tal, só que você não utilizar o modo turbo normalmente resulta em você ter uma performance bem menor, né? Você sacrifica bastante performance ali. Tem gente que aceita, eu muitas vezes aceito essa perda de performance, mas enfim, é uma diferença grande. O bom de você ter um hardware extremamente forte é que o modo turbo ele se torna opcional, né? Você vai utilizar ele só quando você quer realmente o máximo de performance, um jogo competitivo, tipo um CS2, de repente, né? Você quer ter o máximo de FPS possível para ser mais tryhard, mas no geral, cara, jogos de história que você não fica monitorando FPS, o modo equilibrado aqui, que seria o modo performance, né? O nome lá no software, já é mais do que o suficiente para você rodar com tudo no máximo. Então, um ponto legal também é que não é que o Scar, ele já faz menos barulho que o normal, o Scar não é um notebook barulhento, mas ele faz ainda menos barulho e esquenta ainda menos, porque você não tem que usar os modos de performance mais agressivos para ter um bom resultado, né? Porque o hardware dele é muito alto. Talvez eu esteja falando isso porque ultimamente eu tenho testado os notebooks mais de entrada, tipo 50-50 e tal. Pode ser, mas no geral eu não me lembro de ter utilizado esse cara no modo turbo. Então assim, a experiência de utilizar ele ali no meu setupzinho, né, utilizar a tela interna desse Note aqui do Scar foi maravilhosa, rodou tudo que eu quis, um conforto muito bom também. Quer dizer, maravilhosa não, porque teve uma observação que eu vou deixar para falar daqui a pouco, mas antes, queria falar também de uma experiência que eu tive, que eu achei que esse Scar fosse se sair melhor, tá? Que é a experiência de utilizar ele ligado numa TV 4K. Eu gosto muito, em notebooks menores, eu gosto muito de levar ali pra sala, conectar na minha TV e jogar na TV jogos de história, por exemplo, né? Nesse Scar temos alguns pequenos problemas. Primeiro que ele é muito grande, então assim, é meio complicado de você arranjar um espaço do lado da sua TV, pelo menos do lado da minha TV, para conseguir encaixar um Scar de 18 polegadas ali. Ele fica meio espremido, os cabos ficam meio que trombando na própria TV, etc. Se você tiver bastante espaço não vai ser um problema, mas para mim foi um problema, né? É difícil de encaixar ele ali. O notebook normal já não se encaixa tão bem no meu rack. O Scar, então, foi um pouco mais complicado. E aí eu confesso que por conta dessa trabalheira toda, eu não utilizei tanto o Scar na TV quanto eu gostaria, como eu utilizava os outros notebooks, né? Às vezes eu pensava, putz, eu vou jogar alguma coisinha. E aí eu ficava com preguiça de levar ele pra sala, jogava no próprio setup mesmo. Inclusive o Expedition 33, eu comecei jogando na sala, mas eu zerei no setup. Porque eu falei, não, eu não vou levar ele pra sala, montar tudo, vou jogar aqui no setup mesmo. Então ele meio que acabou virando um PC gamer, só que em um notebook de 18 polegadas. Mas, nos momentos que eu levei esse Scar pra minha sala, além da questão da trabalheira, eu confesso que eu achei que ele seria um pouco melhor em performance, tá? Porque a gente tá falando de uma 4090 que é o ápice, quer dizer, hoje em dia tem a 5090, né? Mas ainda é uma placa de vídeo surreal. Aí você fala, pô, a TV é 4K, mas esse cara vai aguentar tranquilamente 4K. E sim, galera, ele aguenta 4K. Fiquem tranquilos, tá? Não teve nenhum jogo que eu não consegui rodar em 4K nele. Mas tiveram seus trade-offs. Vou dar um exemplo aqui do Expedition 33, que botei tudo no máximo, beleza, DLSS Performance, porque estávamos em 4K, né, isso aí permite usar o DLSS Performance sem perder qualidade gráfica, mas jogando ali eu vi que ele não estava tão fluido quando eu fui monitorar e estava rodando a seus 50 FPS mais ou menos, que sim, é perfeitamente jogável, mas eu achei que ele pegaria mais, pelo custo dele, pelo hardware que ele tem, eu achei que ele estaria pegando, sei lá, pelo menos seus 70 por aí, e o Expedition nem é um jogo tão pesado assim. Então, aí eu tinha algumas opções, ou baixar a qualidade gráfica, ou agressivar mais no DLSS, ou ativar o Frame Generation, que eu não tinha ativado ainda. Eu sempre dou preferência em tentar rodar sem Frame Generation, né? Aí ativando o Frame Generation, mesmo com o DLSS mantendo em performance e a qualidade gráfica no máximo, ele pegou seus 90 FPS, aí sim ficou fluido e na TV foi assim que eu joguei. Mas é curioso pensar que o notebook que custava aí seus 30 mil reais mais ou menos, né? Se for para jogar em 4K, você não pode abrir mão ainda das tecnologias. Você vai depender de um DLSS e você vai depender de um Frame Generation. Ele não tem poder bruto suficiente para rodar em altas resoluções sem a ajuda aí dessas tecnologias que vão aliviar um pouco o lado da performance. Só que assim, nada disso foi problema, né? Tudo isso foram observações ali do meu uso e tal. No geral, eu acho que a minha experiência foi muito positiva, queria ficar com ele por muito mais tempo. Problema mesmo, eu só tive um, comentei em live inclusive, que foi um problema que eu não sei inclusive se é um defeito da minha unidade, então já fica esse aviso aí. Mas, quando eu conecto ali as coisas no meu setup, eu costumo utilizar uma dock, né, para conectar mouse, teclado, headset. Eu nem tava usando teclado porque eu tô usando o teclado do próprio notebook, né, mas headset, caixa de som, mouse,
os periféricos no geral. Eu gosto de usar ou dock ou hub, mas eu começava a jogar, sei lá, um BF6, por exemplo, e depois de uns 5 minutos, cara, começava a pipocar o som que eu tenho conectado na dock, o mouse parava de funcionar, os dispositivos conectados, né, nessa dock, simplesmente parava. E aí depois eu fui descobrir que, cara, esse SCAR meio que não tá aceitando nem dock e nem hub nas portinhas USB-C dele. Eu gravei um trecho separado, dá só uma olhadinha. Ó, tô jogando aqui há mais ou menos uns 10 minutinhos, hub ligado no USB-C e, ó, não tá funcionando muito bem, tá vendo? Ó, no touchpad ele mexe, ó, normal. No mouse, quase que não mexe, o som mesmo tá meio estranho. Tô dando umas pipocadinhas, né? Então, quando esquenta muito, aparentemente tá acontecendo quando esquenta muito aqui a fonte, né? E por conta dessa USB-C, além de passar os dados, também tá carregando o notebook, essa região fica muito quente. Encostando dá pra notar que tá bem quente mesmo. Mas bem que nem tá tão quente assim também não. Tipo, não tá... Ó, travou. Quer dizer, o jogo não travou, mas o som travou. Porque o som tá no hub. Então, vou testar agora outros subs pra ver se continua acontecendo com outras, né? Outros subs também. Galera, deu bom no... Mas, presta, ó, não tá funcionando, tá vendo? Ó. E esses pipocos que tá dando aqui também. Aqui eu botei a dock da Dell, então o problema não era dock, pelo amor de Deus, calma aí. Diminui esse volume aqui, velho. Não era dock. Tô na USB-C também, mas o problema não é o aquecimento desse lado aqui não, tá? Porque eu tentei ligar a dock também na USB comum aqui desse lado e também ficou travando. Então assim... Alguma coisa aqui dentro tá esquentando muito, ele tá desativando esses periféricos, né? Essas docks aí. Então, a experiência aqui não tá sendo muito positiva não. Pode ser problema da minha unidade, tá? Afinal de contas, ela ficou bastante tempo lá no estúdio e tal. Talvez ela até esteja precisando de uma certa limpeza. Mas, né, tô gravando aqui para deixar registrado. E galera, eu investiguei, testei uma dock da Dell, uma dock da Acer, testei também um hubzinho convencional, né? E, cara, todos esses dispositivos, eles apresentavam travamentos depois de uns 5 minutos. E a culpa não era dos dispositivos, né? Porque eu já utilizei eles em outros notebooks. Então esse SCAR, por algum motivo, ele não estava aceitando que numa única porta USB-C você conectasse vários periféricos, sendo que normalmente os notebooks aceitam. E eu até testei usar o meu hub na USB convencional e também deu problema. Então eu não sei se é algum problema da minha unidade, mas como eu tô fazendo esse vídeo aqui para relatar minha experiência, isso aconteceu comigo. Não foi um impeditivo de uso, porque aí simplesmente, como eu não tô conectando muita coisa nele, né, eu liguei tudo direto dele mesmo, só tive que usar um adaptador ali para transformar o USB em um USB-C. Afinal de contas, esse cara só tem 2 USBs comuns, inclusive um ponto negativo, né? Para ser um desktop replacement, esse cara precisava ter mais entradas USBs, só tem 2. E aí tem 2 outras USBs aqui, USB-Cs, né? Na outra lateral. Então eu consegui conectar todo mundo de boa. Mas eu fico pensando se eu tivesse um setup igual antigamente, mais complexo, com monitor, vários periféricos plugados ao mesmo tempo, né? Light bar, um monte de coisa, talvez teria me impactado mais. No caso, deu para utilizar tranquilamente. Mas é isso, esse vídeo vai acabar ficando um pouco mais curto mesmo, porque galera, eu não utilizei esse SCAR para trabalhar, né? Normalmente nesse meu vídeo de 30 dias de uso, eu costumo relatar como é que foi jogar com o notebook e como é que foi trabalhar com ele. Não utilizei o SCAR para trabalhar porque ele ficou meio que fixo lá no setup de casa. Para trabalhar eu utilizei basicamente só o MacBook Air M4, então meus celulares são mais relacionadas à parte gamer mesmo. Só que galera, é outra parada você poder simplesmente baixar um jogo e nem se preocupar se ele vai rodar ou não, qual qualidade gráfica, né, se vai rodar fluido, etc. É só baixar, bota os gráficos ali, tudo no máximo que der e já era. Só bota um DLSSzinho, né, para dar uma aliviada e você vai conseguir rodar tranquilamente qualquer coisa. Aí se for em 4K, você vai ter que dar seus pulos ali, né, usar um frame generation, mas ainda assim ele consegue rodar. E sem contar que você não fica refém do turbo, isso é muito legal também, então a experiência de uso é muito boa, que você não fica sofrendo com barulho, com aquecimento na carcaça, coisa do tipo. Gostei da experiência de utilizar um notebook de 18 polegadas, tá? Eu acho que essa tela aqui realmente consegue substituir legal um monitor tradicional, né? Para quem não quer ter um monitor, para quem não tem espaço, né? Para deixar o notebook de lado e ter um monitor adicional. E aí eu confesso que essa tela de 18 consegue atender a demanda tranquilamente. Ainda mais essa tela que é mini LED com HDR, 1100 nits, etc.
Mas sim, a experiência foi muito boa, só que ao mesmo tempo ela é um pouco contraditória, né? Porque vocês viram que eu falei algumas vezes que esse notebook ele ficou meio que fixo no meu setup. Eu não tirei ele de lá, fiquei com preguiça de ficar levando para a sala. Eu tinha essa possibilidade, né? Mas enfim, ele não é muito portátil. E aí entra o questionamento. Se você não precisa da portabilidade, não faz questão dela, será que realmente vale a pena você investir dinheiro no notebook de 18 polegadas, forte desse jeito, mais caro desse jeito também? Porque se vai ficar fixo no setup, será que não era mais interessante você ter montado um PC gamer? Porque o valor que esse cara aqui custava, você montava um PC top e ainda comprava um notebook intermediário. Então é de se questionar se você realmente precisa de um notebook gamer desse nível. A experiência é muito legal, eu confesso que tiveram pontos que eu achei que deveriam ser melhores, mas tem que ver bem se para você um PC não seria uma opção melhor. Particularmente falando, eu acho mais interessante os notebooks com final 80, tipo 4080, 5080, porque é mais comum você encontrar modelos de 16 polegadas, que ainda mantém um certo nível de portabilidade. Até tem um ou outro com 5090, 4090 que também tem 16, mas a maioria é de 18. Até por conta do espaço, né, para você ter mais arrefecimento e manter o chip refrigerado. Mas claro, né, galera, existe sim mercado para esses caras. Eu acho que primeiro, tem aquela pessoa que tem essa grana para investir, mas ela não consegue ter um PC. Entra aquela famosa frase, né? Tá, compra o PC aí, mas como é que você faz para botar esse PC na mochila? Como é que você faz para levar esse PC pro hotel, para viagens, né? Aí para quem não consegue ter um PC fixo, esse cara consegue atender bem. A galera que viaja bastante, né, não fica muito em casa, não consegue ter um setup fixo, acho que é um dos públicos. Um outro público é quem já tem esse PC, né? Tem gente que já tem um PC boladão, o PC já é o top do top e a pessoa quer ter um notebook gamer do mesmo nível. E aí temos esses caras que tem a maior performance, uma das maiores performances dentro desse mercado mobile. Para ser mais forte que ele, só 5090, né? E tem o próprio Scar com 5090, por exemplo. Agora, sabe o que vai ser triste? É deixar de utilizar esses caras aqui e voltar a utilizar notebooks mais realistas para o mercado brasileiro, né? E começar de novo aquela saga de tentar encontrar melhor qualidade gráfica, né? Mexer ali nas configurações, tentar extrair desempenho. Porque, bom, eu passo 30 dias utilizando o notebook, passei 30 dias utilizando aqui esse Scar, mas agora é partir para o próximo. Inclusive, comenta aqui embaixo qual que deveria ser o próximo notebook a passar por esse quadro aqui no canal. Eu tenho alguns notebooks em mente aí, mas quero saber a opinião de vocês também. Mas enfim, eu espero que vocês tenham curtido, que eu tenha conseguido passar bem como é que é ter um notebook desse nível, né? Não dá para vocês comprarem mais esse Scar 4090, porque ele já parou de ser vendido. Hoje em dia vende só a versão 5090 ou 5080. Tem o review no canal, tanto desse antigo quanto dos novos também. Vai lá dar uma olhada. E claro, se vocês curtirem esse conteúdo, se você curte esse conteúdo mais informal, não se esqueça, deixa aí o seu gostei, se inscreva nesse canal, porque daqui 30 dias eu volto com um relato de algum outro notebook, fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu! Pra finalizar, o flip mais caro da história desse canal. Mentira, acho que não foi o mais caro porque eu já fiz um flip de 50 mil reais, mas é um dos mais caros.